Olá, graça e paz, tudo bem com você? Estamos felizes, mais uma vez o Senhor nos concede vida, mais uma vez nós vamos conhecer a história de uma pessoa especial, como todos os relatos aqui. Estou muito feliz com Jesus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Verdadeiramente, Jesus ele é fiel. É um Deus poderoso, é um Deus que cuida, é um Deus que fala através da sua palavra e é um Deus que liberta. Somente a palavra de Deus, o próprio Jesus, que é o Verbo vivo, pode libertar. Essa série de testemunhos tem me alegrado muito a minha vida, tem edificado muito a minha fé. Cada história eu mergulho junto e tenho aprendido tanto com os nossos irmãos. Nós criamos também um grupo do WhatsApp, só dos amigos do relato. Gente, é muita experiência para contar e para trocar experiências, tem sido incrível. Louvado seja o nome do Senhor. E você que está aí assistindo o nosso canal também, quer contar o seu testemunho? Tem o WhatsApp, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? O númerozinho do WhatsApp do canal. Venha contar seu testemunho também. A sua história pode ser de 1 ano, 2 anos, 4 anos, 6 meses de adventismo, mas eu tenho certeza que o seu testemunho pode impactar a vida de alguém. Amém? Com vocês hoje, vou apresentar a minha querida amiga Letícia Trindade. Olá, Boa, Letícia, graça e paz, tudo bem com você? graça e paz, tudo bem? E você? Eu estou muito bem. Eu estou aqui falando com a Letícia. Que bom ver seu rostinho, Letícia, porque a gente só fala por telefone, só vejo a foto do WhatsApp. Quando eu vejo a pessoa assim, ó, eu fico toda alegre, viu? De conhecer mais amigos. Então, seja muito bem-vinda, viu, minha irmã? Amém. O privilégio é todo meu, né? Porque realmente é como você fala, a gente, para conseguir fazer essa gravação, a gente passa por tantos percalços, né? Às vezes a gente combina, não dá certo, tem um atraso, tem um imprevisto, e realmente a gente não sabe o que acontece nos bastidores de quem faz esse tipo de trabalho, né? Porque não deve, até conseguir lançar na internet, realmente não é fácil, e eu sei disso hoje. Porque eu mesma, há quanto tempo que a gente está tentando gravar esse vídeo e graças a Deus hoje deu certo, mas não foi a primeira vez, né? Glória Glória a a Deus. Deus, é verdade, amado. Somos donas de casa, a gente trabalha, a gente tem filho, tem marido, tem as correrias do dia a dia, somos pessoas comuns, né? Então a gente marcou algumas vezes, mas Deus é tão bom e tão fiel que hoje estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor e saber um pouquinho da história da nossa irmã. Letícia Trindade, de onde você fala, Letícia? De que lugar do Brasil? Eu estou atualmente em Uberlândia. Morei em Uberlândia há muitos anos e passei um tempo fora e agora a gente retornou. Entendi. Minas Gerais, né, amada? Minas Gerais, é Triângulo Mineiro. Você é natural aí de Minas? Não, nasci no interiorzão do norte de Minas, quase Bahia. Ah, sim, que Sou de uma joia. cidadezinha do norte de Minas. Entendi. Eu tenho bastante família aí também em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, tem um povo espalhado por aí, todos adventistas também. Então, a próxima pergunta Exatamente. é: você foi adventista do sétimo dia, Letícia? Por quantos anos? Então, fui adventista praticamente a minha idade, né? 50 anos, vamos arredondar, porque hoje eu estou com 53, mas eu sou adventista há 50 anos, 51 anos, eu fui da igreja adventista. Uau, é uma jornada Uau! bem Uma grande, né, Amar? jornada. Aham, Muita uma vida, experiência, né? uma vida toda para contar. Essa É, semana nós tivemos aqui a experiência do irmão Mauro também, 56 anos de não, adventismo, né? Então a gente aham. assim, a gente faz o melhor que pode. A gente tenta resumir aqui num vídeo de 40 minutos, 1 hora, mas é tanta experiência que se a gente fosse contar, haja vídeo e haja YouTube, né, minha irmã? É verdade. E Precisa de você muito mais trabalhou tempo, né? muito Oi? mais, muito mais tempo. Você trabalhou na igreja, você ocupou algum cargo, fez alguma função lá dentro? Assim, conta pra gente. Então, quando eu fui para a igreja lá nessa cidadezinha, né, que a gente morava,
é uma cidade pequena, eu era uma criança, então o trabalho que a gente fazia era participar da Liga, porque antigamente não era JA, era Liga, não sei se você é desse tempo, um tempo Liga! bom demais, né? Um tempo gostoso, onde a gente fazia esse trabalho missionário com tanto prazer, e ele era tão real na nossa vida, tão presente, porque eu me lembro que eu era uma criança, depois um adolescente, e eu tinha tanto prazer até em jejuar no dia de sábado, porque a gente ia para a igreja, depois a gente ia fazer visita no asilo, e depois a gente já estava na hora da liga, né? Então, quando você saía de lá, da liga, do JA, né? Que as pessoas, eu acho que hoje conhecem pelo JA, mas eu cheguei a conhecer a liga. Eu E também. aí, pois é, quando você saía de lá, já estava na hora de ir para casa, para comer, e era muito gostoso passar aquele dia com as pessoas da igreja, sabe? E a gente vai crescendo, eu era uma adolescente, eu me batizei com 9 anos, né? Eu acho que eles Sim. perguntam se a gente quer batizar, a gente fala que quer, porque você está na igreja, você acredita em tudo aquilo ali, né? Porque você concorda com todas aquelas coisas, e e eu me batizei com 9 anos, mas eu fui muito perseguida, né? Tem a parte boa e tem a parte ruim. Que eu era uma adolescente que eu não podia fazer nada, eu nem tinha vontade de viver as coisas do mundo, porque eu era cristã mesmo. Eu tinha vontade de usar calça comprida, eu tinha vontade de usar short, eu tinha vontade de nadar na praça de esportes, e eu era muito perseguida lá nessa cidade. Eu achava tão estranho, porque eu falava, meu Deus, mas não é possível que eu não posso fazer nada, né? Porque eu já achava estranho, eu não era acostumada, apesar de que naquele tempo, em cidade pequena, as pessoas elas são mais acostumadas em viver de saia grande, mas eu não era, porque eu acho que no fundo eu tinha uma rebeldia, eu era um pouco rebelde, porque aquilo não me agradava, sabe? Eu queria dobrar a saia para ela ficar mais curtinha, eu passava na praça de saia curta e quando chegava na igreja ela descia. Então, assim, eu queria isso, entendeu? Eu era uma menina de 11, 12 anos, aí eu ia para a praça nadar e sempre tinha um ancião. Olha que coisa que hoje, quando eu conto para minha família, e às vezes eu contava para o meu pai tinha uma raiva disso, porque ele também não concordava, mas esse ancião me perseguia, você acredita? Eu andava na Acredito. cidade, onde eu tivesse, eu via ele lá na rua, na bicicleta, parado para ver como que eu estava, onde que eu estava, que roupa que eu estava, e muitas vezes ele me via de biquíni nadando, porque eu estava na praça de esporte, quando eu olhava, estava ele parado lá na rua de bicicleta, vendo se eu estava nadando, acho que de maiô ou de biquíni, né? E aí, estava na Pois casa de uma é. colega, estava ele ali olhando para ver se eu estava de calça, porque ele já tinha me chamado a atenção, que eu não podia usar short, não podia usar calça, não podia usar biquíni, mas eu não parei. Eu era rebeldezinha nesse sentido, né? Até engraçado eu falar que eu era rebelde, porque na minha cabeça eu não era rebelde, mas eu tinha vontade de usar. Mas como não Aham. podia, eu era rebelde, né? E a minha Aham. avó, Entendi. que hoje, infelizmente, ela não está mais com a gente, mas era uma avó materna muito carinhosa, ela me dava o mundo para eu ir para a igreja, né? Porque comecei a não querer ir para a igreja mais depois que o ancião, com muita luta, ele conseguiu fazer o pastor da época me cortar da igreja, porque eu usava calça, short e biquíni. Então, eu fui cortada da igreja, eles me tiraram da igreja no dia, eu não sabia, e eu me lembro que foi algo muito desagradável para um adolescente, né? Porque eles me tiraram de dentro da igreja, porque ia ler lá que eu ia ser cortada por causa disso. Você foi excluída e qual idade você tinha? 12 anos. Eu tinha Com 12 12 anos, anos já foi aham, excluída. Uma fui criança. excluída. E eu fiquei tão assim revoltada que aí eu não quis mais ir na igreja. Eu falei, bom, vai ser minha chance de não ir mais, né? Aí eu Aham. comecei a ir até para a praça de esportes no sábado, nadar, eu gostava de tomar sol. E minha avó sempre falava, minha filha, vamos para a igreja com vó hoje, que eu te dou um biquíni, né? Aí, minha filha, para ganhar tudo que eu ganhava, eu comecei a ir. Ela me dava biquíni, ela me dava short, ela me dava tudo que eu quisesse para ir no sábado com ela na igreja. E muitas vezes eu fui para a igreja porque eu ia ganhar um presente da boutique chique da cidade. Então sua avó era adventista também.
É adventista também. E ela, assim, ela é uma adventista mesmo, daquelas, assim, de quando eu colocava uma sainha curta, ela ia lá e tentava abaixar a saia, né, para ficar mais comprida. Se eu passasse um batonzinho, ela ia lá e arrancava aquele batom da minha boca. Ela era desse jeito. Mas era uma pessoa muito boa, sabe? Um coração muito bom. E ela que tentou me manter na igreja, me premiando, né? Durante Entendi. muito tempo. E eu, no meu coração, eu pensava assim, olha, um dia eu quero voltar para a igreja, mas nessa cidade não. Se um dia eu for embora daqui, eu volto, eu me rebatizo. Se não, por enquanto eu não quero, né? Isso com 12 aninhos você foi excluída, aí você ficou afastada, não ia mais à igreja. Fiquei afastada até os 17, porque com Entendi. 17 os meus pais resolveram ir embora de lá. Né? A gente Ah, estava sim. naquela idade que você vai terminando o ensino médio e os pais geralmente mandam os filhos para uma outra cidade para continuar os estudos. E os meus pais Aham. resolveram ir junto, né? Eles resolveram ir para poder estar com a gente e a gente continuar estudando, Entendi. depois trabalhando. Aí nós mudamos de lá para outra cidade, que foi Montes Claros, que era uma cidade maior, uma cidade melhor. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Montes Claros foi me rebatizar. Eu tinha, no Ah, fundo, vontade de voltar para a igreja. E sim. aí eu voltei, e aí eu já entrei nos grupos de música, né? Porque a coisa que eu mais fazia na igreja era isso. Eu gostava de cantar, mas não solo. Gostava de cantar em Aham. coral, em conjunto, e a gente tinha conjunto até de mulheres, tinha conjunto misto, conjunto de mulheres, né? E eu Sim. participava dos conjuntos e gostava de participar da liga, mas o que eu mais Aham. participava foi isso mesmo. E Entendi, aí, Letícia. Olha isso. só, é uma questão muito comum aqui nos vídeos, você assiste os vídeos também, você sabe. Todo mundo fica com o pezinho agarrado por causa da música. Porque o louvor é algo muito lindo, né? Que Deus nos deu nessa terra. E lá no Adventista Exato. o louvor atrai muito. Então todo mundo fala: ah, eu cantava no coral, eu cantava no quarteto, eu entrei e tocava violão, por isso que eu fui ficando. Então realmente é um ponto assim que todos se apegam e realmente ficam muito tempo na igreja, às vezes, só pela musicalidade, por cantar, por tocar, envolvido com os amigos do coral. E aí a gente Aham, acaba 20, 30 anos você nem vê. Não é verdade, Letícia? exatamente. Aham. E aí eu Aí morei você ali se um tempo, batizou. eu morei em Montes Claros e fui. Eu tive muita vontade, eu comecei a ter alguns problemas também em casa, e aí eu decidi estudar fora um tempo, né? Eu fui estudar no IAE um ano, e chegou lá, eu passei na faculdade, comecei a trabalhar, estudar, mas aí no final de um ano eu tive um problema de saúde, né? E minha mãe quis que eu voltasse para poder ela cuidar de mim. E aí acabou que eu não voltei para o colégio, fiquei ali naquela cidade de novo, né, em Montes Claros, e comecei a namorar, me casei, porque naquele tempo, eu não sei se isso aconteceu com todo mundo, mas naquele tempo, às vezes, os pais cobravam um casamento muito cedo, né? Quando você estava ali com seus 18, 19, eles já começavam a falar e você já começava a sentir que você tinha 100, né? Já estou com É, 100 anos. eu casei com Então, 18 também. pois Com 18. então. Aí eu É verdade. comecei e namorei com um rapaz, casei com 24 anos, e ele foi meu primeiro marido, né? Porque depois a gente acabou se separando, a gente viajou, depois que a gente se casou, nós mudamos para Uberlândia. Sim. Então, aqui em Uberlândia, a gente ficou aqui, acho que muito tempo. Eu fiquei casada, uns 8 anos, e depois a gente se separou, né? A gente se separou por alguns motivos, né? Que não vem ao caso, mas não deu certo o Sim. casamento. Ok. E aí eu me lembro que quando você separa e você começa a namorar com outra pessoa, é outro problema que você enfrenta na igreja, né? Porque aí você sente que a igreja já tá te olhando torto. E eu não me envolvi Sim. muito na igreja de Uberlândia por essas coisas, né? Eu não consegui me envolver para poder trabalhar. E aí eu já acho que eu não estava fazendo muito mais questão também de trabalhar, porque eu não gostava dos olhares, né? E eu comecei a sentir vontade de
mudar de Uberlândia, porque eu acho que eu morei em Uberlândia mais de 20 anos. Nesses 20 anos, eu me separei do meu marido, eu continuei trabalhando no fórum, porque eu trabalhei no fórum o tempo todo, desde que eu passei, eu ainda morava em Montes Claros, e trabalhei aqui no fórum, eu fui para algumas cidades, a minha vida, assim, é bem vasta, né, não dá para realmente resumir. Tá. Então, assim, eu passei por umas 4 cidades quando eu passei no fórum, porque quando eu fui chamada, eu já estava em Uberlândia, aí eu tive que voltar lá para o norte de Minas, porque eu não quis perder o concurso, aí eu fiquei lá no norte de Minas, consegui transferência para uma cidade perto de BH, para depois conseguir chegar em Uberlândia, né? Até então, eu ainda não tinha tido filhos e tal, graças a Deus, por isso que eu acho que eu passei por tudo isso também, porque eu falei, eu tenho que aproveitar que eu não tenho, né? Aí, assim que eu cheguei em Uberlândia, eu tive minha primeira gravidez, eu já estava aqui como efetiva, trabalhando no fórum, aí eu tive minha primeira filha, e aí eu fiquei aqui vivendo, tendo uma vida normal na igreja, tudo para mim era normal até então, né? Porque, na verdade, eu nunca fui de estudar a Bíblia, né? Uma vez eu até ouvi você dizer que a gente era como se fosse uma tabela mesmo. Eu tinha isso na minha mente, porque eu não tinha prazer em ler a Bíblia, eu nunca tive prazer em ler a Bíblia, eu odiava a lição da escola sabatina, sempre odiei, eu não conseguia entender como é que uma pessoa fazia um negócio daquele para a gente estudar, porque eu achava aquilo além de mim, eu pensava assim, gente, eu acho que isso aqui é só para os inteligentes da igreja, porque às vezes você viu um pastor, às vezes você viu um pastor que era simples numa pregação e você amava aquela pregação, e tem outros que eles falavam que pregava para as pessoas que faziam faculdade, né? Porque eles falavam de um jeito tão bonito, usavam palavras tão difíceis, que às vezes a gente não entendia muita coisa, né? Então, a lição, para mim, era nesse nível. Eu falava, acho que eu vou ter que estudar a lição de adolescente, porque às vezes não batia aquilo. Eu tinha uma preguiça que eu já ia logo lá nas respostas prontas, já respondia tudo, para mim ficar livre daquilo, porque aquilo me enchia o saco mesmo. E aí eu tinha que ler também um capítulo do livro da Ellen White, e às vezes eu falava assim, eu já li a lição, tem coisa da Bíblia, já li o livro da Ellen White, tem umas passagens lá da Bíblia, então eu não vou ler Bíblia não, porque eu não estou afim hoje não, né? E tinha tanta coisa para fazer no dia, que você sempre ia fazer. Então eu nunca estudei a Bíblia, né? E eu acredito que a igreja inteira passa por isso, né? A gente não pode julgar, porque é lógico que tem muito mais pessoas que às vezes têm mais tempo, tem pessoas que têm mais paciência, tem pessoas que conseguem entender melhor, eu acredito, mas eu não tinha muito prazer nesse momento, não, sabe? Eu não tinha, não. Então eu ia passando meio que empurrando com a barriga mesmo, e ia vivendo. Depois você tem os filhos, você quer fazer o melhor para eles, aí você leva para a escolinha, você compra lição para eles, você quer estar ali todo sábado acompanhando, mas tudo que você ensina, hoje eu posso dizer que a gente, na verdade, ensina coisas que nem eu não sabia, né? Só que você pensa assim, eu tenho obrigação como mãe de levar meus filhos para a igreja, né? Eu não posso deixar de levar. E se foi essa igreja que eu conheci, então vai ser nessa que eu vou levar mesmo, né? Então, eu criei meus filhos na igreja. Teve quantos filhos? Então, até esse tempo, eu tive só uma até então, né? Eu tive uma, quando ela tinha 3 aninhos, eu me separei, e aí eu fui criando ela sozinha e tal, era só eu e ela. Aí depois eu comecei a namorar com esse meu marido atual, e ele tinha 2 filhas adolescentes, que aí ficou 2 dele e uma minha, né? A gente casou e teve um filho. Nós tivemos um filho. E aí a gente viveu uma vida bacana, né? A nossa vida é muito gostosa. Da igreja. Da igreja adventista. Da igreja adventista. Aí o que aconteceu? Aí, olha para você ver, parece que eu nasci para batizar, né? Porque aí eu tive que me rebatizar mais futuramente, porque como a gente namora, eu era separada e ele também, então subentende-se, né, que você está vivendo em pecado. Até mesmo porque o meu cônjuge e a dele era tudo vivo, e todos eram livres, né? Então, era como se a gente tivesse em pecado, porque o meu marido, ex-marido, não era casado e nem a ex dele não era casada. Então, nós tivemos que rebatizar um belo dia na vida,
Na verdade, a gente queria muito rebatizar, mas não podia, exatamente porque eles não eram casados também. Então, só quando o meu ex-marido arrumou uma namorada e casou, e a ex dele também, eles liberaram para a gente rebatizar. Aí a gente rebatizou. Entendi, então, já era meu Letícia. terceiro batismo, né? Já era meu terceiro batismo. Uma bagunça de batismo. Não sei para que tanto batismo, porque eu fico pensando, meu Deus, se na Bíblia fala, se você crer e for batizado, será salvo, né? Aí eu acho que bastava eu pedir perdão para Deus e pronto, né? A Bíblia fala que há um só batismo, mas na igreja adventista eu já tive amigos que batizou 7 vezes. Quando eu saí de lá, ele estava no 7º, porque tinha um vício, coitado, de drogas, né, de coisas ilícitas, e ele ficava fiel ali 1 ano, 2 anos, pelejando, aí caía de novo, ficava desprezado, jogado pro canto, rebatizava o bichinho, aí ele caía de novo, rebatizava o bichinho. Eu, quando saí de lá, jovem, desse lugar, já tinha sido 7 rebatismos. Então, Letícia, vamos aguardar nesse momento aí de você rebatizando, né? Que eu queria voltar aqui um pedacinho. A Letícia está falando para a gente sobre Liga. Para quem você que está aqui no canal e nunca foi adventista, Liga é o programa JA, é o programa de jovens adventistas. JA é Jovens Adventistas. A liturgia da Igreja Adventista todo sábado de manhã tem escola sabatina que começa rigorosamente, religiosamente às 9 da manhã. Todo mundo faz a mesma abertura, canta os mesmos hinos, lê a mesma carta missionária, depois vai para o estudo da lição da escola sabatina. Ali a gente relata quanto deu de oferta, quanto deu de esmola, quanto leu a Bíblia a semana, quanto leu a lição da escola sabatina durante a semana. É ou não é, Letícia? Exatamente. Tem tudo anotado no relatório que você fala, até o que você deu de esmola, peças de roupas dadas, tudo você fala, vai para um quadro, tudo é mostrado. Obras, obras e obras. Aí, das 4 horas da tarde, vem o JA, é o programa dos jovens, que era muito gostoso. Na nossa época também era música, brincadeira, corrida bíblica. Corrida bíblica, exatamente. Corrida Acho bíblica. que foi o pouco tempo que alguém teve a oportunidade de aprender a Bíblia foi esse tempo, né? Exatamente. E aí a Letícia é mais antiga, igual eu, já somos 50 anos, então a gente fala Liga, mas hoje é JA, que é o culto jovem. E, Letícia, eu falei de tabela com você porque a gente lia a Bíblia assim. Eu e Letícia não éramos falsas adventistas. A gente tinha preguiça? Tínhamos, como adolescente tem preguiça, até hoje. Só que lá, a gente, como desbravadora, tem que cumprir tabela. A gente tem uma tabelinha de ano bíblico anual. E aí, ali no ano bíblico anual, tá assim: ler 4 capítulos por dia, ler 5. Aí a gente vai lendo aquela tabelinha e chega no final do ano, a gente dá um xizinho, ó. Tá adventista, tá ok, não. Tá um adventista top. Você nem sabe o que você leu, gente. Você só cumpriu a tabelinha, porque é obrigatório. E a lição da escola sabatina é enfadonha, é cansativa, é chata. Letícia falou uma realidade. A lição da escola sabatina é paga. Você compra. Quanto suei essa carinha aqui, esse rostinho, para fazer assinatura anual, para comprar a lição para mim, adulta, para minha filha juvenil e para outra filha, primários, porque lá vem desde o rol do berço, você tem que comprar a lição para o seu bebê, para o seu primário, para o seu juvenil, para o seu adolescente, para o seu jovem e para você adulto. Uma família de 5 em idades diferentes gasta um dinheirão com a Casa Publicadora Brasileira, com as lições que não é doada, é comprada. Eu, Letícia, para fechar, eu saí da igreja adventista, depois de 37 anos me dediquei, eu fui fiel a essa igreja, achava que era a igreja única verdadeira. Saí da igreja sem entender o que é justificação pela fé da lição da escola sabatina adventista. Até hoje eu não entendi aquele troço. A Bíblia é tão clara, tão facinho de entender, que complicação aquela lição. Então eu fecho esse comentário com a chatice da lição da escola sabatina, você tem toda a razão. Continua a partir daí, amiga. Já estamos 24 minutos. Aí você estava no seu rebatimento. Então, pronto. Aí eu acho até que eu vou, assim, dar mais uma resumida, né? Porque senão eu não chego lá, no final. E aí, eu me rebatizei, fiquei feliz da vida, pensei, nossa, agora eu tenho mais uma chance de ir para o céu, né? Porque eu estava perdida.
Então, e assim, aí a gente começou a viver a nossa vida, depois a gente se casou, né, e com meu namorado que eu amava, e a nossa família cresceu, e a gente viajava muito, a gente era muito feliz, lógico que a gente viveu muitas lutas também, né, muitos problemas, muitas lutas, como todo mundo, mas chegou um tempo que aí eu tive um bebê, né, veio um menino lindo, e que foi o nosso filho em comum. Eu morei aqui ainda, acho que uns 10 anos com meu filho, né, aqui, para depois, e nisso a gente frequentava a igreja, o meu marido gostava de cantar, de solar, de quarteto, de conjunto, de tudo. Aí, de vez em quando, a gente formava uns grupos de criança e começava a ensaiar, daqui a pouco não dava certo e tal, né, aí, mas estava sempre aí, participava de muito, junta a panela no sábado, que o almoço ficava pronto lá para as 3 horas da tarde, né, e às vezes eu acho que o sábado para nós, o sábado eu acho que era mais movimentado para mim, às vezes eu acho, do que a própria semana, né? Porque mais realmente é trabalhoso. gostoso. Muito trabalho muito. sábado, muito trabalho. Esse trabalho sábado todinho, isso não para. Na verdade, assim, eu acho que é uma ilusão muito grande, né, falar de guardar sábado. Isso eu acho que é só mesmo no mandamento lá que tem, porque se você for parar para pensar, você não vê ninguém guardar o sábado, né? Guardar o sábado é o judeu que guarda, né? A gente aqui normal não guarda sábado, mas é difícil as pessoas entenderem isso, né? Porque se você fala isso com um adventista, lógico que ele vai ficar magoado, ele não vai aceitar, ele vai falar que guarda sim, mas ele participa das mesmas coisas que você já participou e ele quer falar que guarda, mas um dia também eu já falei, né? Então ele tem que respeitar. Mas exatamente. assim, A gente entende, né, eles, porque a gente já foi assim adventista, já teve a mente igual a sua. A gente tem que respeitar o outro, porque eu penso que cada pessoa tem um momento dessa revelação extraordinária que a gente tem na vida, né? E aí eu até então, eu vivi momentos muito bons na igreja aqui, até o ano de 2017. Aí a gente mudou daqui... aí mudou daqui para Extrema, né? A gente queria, eu não posso esquecer, que a gente quis ir embora, porque a gente sempre teve muita vontade de morar no campo, né? Porque a Ellen White fala que a gente precisa de ir para o campo e tal, e a gente queria muito realizar isso na nossa vida. Então a gente falou, vamos embora, porque a terra aqui está muito cara, a gente quer comprar uma terra, vamos tentar comprar lá no sul de Minas. Aí moramos lá no sul de Minas uns 5 anos e não compramos a terra, porque a gente ainda estava achando a terra cara lá. E lá na igreja, eu fui diretora da escola sabatina, uma igrejinha muito simples e acolhedora, sabe? Muito gostosa, muito ativa. Fiquei feliz de ter meus filhos naquela igreja, sabe? Os meus filhos não perderam em nada ter saído de uma cidade como Uberlândia, de uma igreja como a de Uberlândia, e ido para uma cidade daquela, independente da igreja, as pessoas eram muito queridas, e eles tiveram todo o apoio que eles precisavam naquela cidade, sabe? Na igreja adventista. De amigos, da idade deles, de desbravador, de até um grupo de teatro na igreja tinha, de música. Então, assim, foi muito bom morar lá esse tempo todo. E aí a gente decidiu, então... Nisso, a minha filha ficou 1 ano comigo lá e voltou para Uberlândia, porque ela já estava numa idade de fazer vestibular. Então, ela veio morar em Uberlândia e eu fiquei lá só com meu filho. E nesses 5 anos que a gente morou lá, a gente começou a visitar um orfanato e ganhamos 3 filhos do coração, porque a gente decidiu, né, pegar 3 irmãos no orfanato lá de Extrema. E aí eu fiquei com 4 adolescentes em casa. Eles estavam, o meu tinha 11, aí a idade deles era 11, 13 e 14. Aí a gente pegou, e para mim não foi tão difícil, porque eu trabalhava no fórum, porque a idade deles não era mais aquela coisa que todo mundo queria, não tinha fila, né? Tem fila para pegar bebê, para pegar adolescente não tem. E aí eu já conhecia a promotora, a juíza, e quando elas viram meu interesse, a promotora já quis me dar uma autorização para eu pegá-los no final de semana, para a gente ter uma experiência com eles. Aí a gente pegava na sexta, devolvia no domingo, e era muito gostoso. A gente sempre voltava para casa sofrendo, porque deixava os meninos lá.
E o meu Entendi. menino sempre falava, mãe, vamos ficar com eles logo, para que levar, para que devolver, vamos ficar com eles de uma vez, né? Foi o que me deu Legal. força, inclusive, para pegar mesmo, né? Porque ele queria muito. Entendi. E aí foi o que aconteceu, a gente pegou, Aí deu você tudo certo, Aham. isso. E ficamos ali Com mais um certeza pouco de levou para a tempo, igreja. Com certeza você levou levou para a todos para a igreja. igreja, aí eles batizaram também na igreja, todos, né? A gente deu o estudo assim para eles, do jeito que a gente também conhecia, e eles Aham. batizaram na igreja e foram Sim, todos batizados, né? sim. E aí Aham. não demorou muito, a gente decidiu ir para uma outra cidade, a gente parece cigano, mas é porque a gente estava procurando chegar na nossa terra, né? Aí Eu também. a gente conseguiu comprar uma terra com um valor que deu para a gente lá em Sete Barras, que era no interior de São Paulo. Aí nós mudamos Sim. lá para um lugar pertinho de Sete Barras, do lado, que chama Registro. E só que, olha, para você ver que Deus, ele é maravilhoso, sabe? Deus, ele é incrível, porque olha para onde eu precisei de ir para minha vida mudar todinha, sabe? Tudo. Eu fico, meu Deus, tem hora que eu fico assim pensando, como que Deus é incrível, né? Porque eu fico assim, será que eu tivesse continuado em Uberlândia, tudo isso teria acontecido na minha vida? Não sei, né? Precisou Pois de eu é. comprar terra, porque eu não tinha muito essa coisa de pedir para Deus, entregar na mão dele, esperar que ele me levasse, que me guiasse, resposta de Deus. Não, eu queria ir para a roça e eu comprei e eu ia, entendeu? E Deus, ele quis me mostrar que eu não ia fazer nada que ele não quisesse, sabe? Eu não É, fui para a roça, nada deu certo. Eu comprei a primeira é. terra, pensando na minha família inteira, né? A família inteira, a Aham. gente vai fazer uma comunidade adventista. Ninguém Sim. quis. Depois um foi lá, não gostou da terra, vendemos a terra, tivemos prejuízo, compramos outra terra, tudo só eu e meu marido, né? Eu e meu marido pensava em Aham. todo mundo. A minha Sim. família e a família dele. Aí a gente foi Ele é lá, comprou a terra. Ah, Inclusive, para quem não está muito por dentro do assunto, é também o medo do decreto dominical. É a mesma história de tantos irmãos que já passaram por e, aqui, que compraram terra para fazer esconderijo, para fugir no decreto dominical, para o meio dessa roça, porque os exato. adventistas acham que vão ser perseguidos pelos babilônios, porque todas as igrejas são grandes Babilônia, vai perseguir o adventista. Então, quem tem um Exato. sítio já está cultivando, vai comer daquela terra, coisas da Ellen White que deixa a gente doidinho. Então, todo adventista raiz já tentou comprar uma terra para fugir no decreto dominical. E Letícia comprava Aham, com a ideia de levar a família dela toda, quer dizer, esconder todo mundo naquele sítio ali, para depois dali fugir para uma montanha deserta, que é onde o exato. adventista acha que vai se salvar, que Aham, Jesus vai vir do céu, pegar só eles em cima de uma montanha e salvar só os adventistas. Contos e exato. fábulas de Ellen White. Se você não conhecia, está conhecendo agora. Prossiga, meu irmão. Exatamente. E aí, E aí, como é exatamente, que foi a sua libertação? Conta pra gente como é que foi esse processo. então, e com essa história de montanha, né, a gente ainda ficava escolhendo lugar que tinha tal da montanha, né, porque precisava de ser assim. Aí, aí a gente comprou a terra e mais uma vez a família nada, ninguém deu para ir, um não podia, outro não queria, e eu falei, meu bem, vamos parar com isso, vamos vender essa terra, vamos comprar uma menorzinha só para nós dois, porque nós estamos preocupando demais com a família não está nem aí para nós e tal, e de nós querendo ir para a roça e levar os meninos enquanto estava novo, né? Porque quando crescesse Aham. não ia querer mesmo, vão enfiar esses meninos na roça, nós temos que ir para a roça, fazer estoque de alimento, preparar um negócio subterrâneo lá para a gente esconder e tal. E aí todo mundo doido lá em casa e eu pondo o povo mais doido ainda, né? Aí beleza, E aí ela, a terra e ela é, vai nos enlouquecendo. Vamos não, lá. uma coisa assim que só Deus mesmo. Aí nada dava certo, nada Que bom, né? acontecia. Aí teve problema de um documento que a gente ia precisar para começar a mexer na terra. Aí beleza, o que que acontece? Enquanto isso, Deus, ele é tão maravilhoso, né? Que a minha filha, Glória a ela Deus. ficou aqui e a minha filha começou a estudar a Bíblia de um jeito que só Deus, né? Ela aprofundou muito na Bíblia. Ela decidiu para a vida dela que ela queria estudar a Bíblia. E ela Ah, começou. que bom. E ela teve uma luta Graças a Deus. espiritual muito grande, muito. O inimigo perseguiu ela demais. Eu acho que ele fez de tudo para que ela desistisse dessa vida de estudar a Bíblia, entendeu? Mas ela não Aham. desistiu, ela não desistiu. Então,
Aí, quando foi um dia, conversando com ela, e ela nunca ficou me falando nada, nunca. Aí, às vezes, eu perguntava, eu preocupada lá, né, lá longe, eu falava, oh, meu Deus, minha filha vai se perder, acho que ela não guarda mais o sábado. E eu falava, Duda, você tá indo na igreja sábado? E ela sempre me tranquilizando, ela falava, tô, mãe, nem tava mais, mas ela falava, tô, mãe. É o que ela me ensina a fazer hoje com a minha mãe, né? Porque minha mãe fala, e o sábado? Porque só fala isso, né? Aí... Letícia, eu tô lembrando da sua história agora. Porque eu ouço muitas histórias, né? Eu já conversei com algumas Letícias também. A sua história eu tô lembrando agora. Chega e me deu uma alegria no coração aqui. Sua filha estava numa outra cidade estudando, né? Saiu de casa para estudar. E lá Jesus tocou nela, eu tô lembrando agora. Para que ela estudasse a Bíblia sozinha, sem os livros da Ellen White. E ela foi sendo descoberta e não tinha coragem de contar. Então, prossegue daí, eu lembrei, essa história é linda. Muito bom relembrar. Incrível. Exatamente. Aí ela foi e eu falava, Duda, mas isso na Bíblia? Aí ela falava, mãe, estuda a Bíblia. Ela nunca me falou nada. Olha, mãe, olha isso aqui, não. Estuda a Bíblia. Aí eu ficava louca, né? Porque eu sempre fui muito questionadora. E as pessoas me julgam muito por ser questionadora. Às vezes eles confundem e falam que eu nunca acreditei, nunca fui firme em nada. Mas eu acho que eu prefiro pensar que nós somos seres pensantes, que nós temos sim que ser questionadores. Porque a partir do momento que você não questiona nada, você se acomoda, né? Então foi graças a ser questionadora é que eu não conseguia me conformar dela não me falar nada. E eu louco para ela me falar e ela não falava, ela só mandava eu orar, pedir a Deus para me dirigir e ler a Bíblia. Aí depois eu de novo, Duda, mãe, isso. Mãe, lê o Novo Testamento, lê tudo, depois a gente conversa. Aí um dia, Lília, e eu orando muito, nossa, eu implorava para Deus, Senhor, se tem alguma coisa que eu preciso descobrir, me mostre, porque eu quero saber. Eu sou sincera, entendeu? Eu acho que eu não sou desconfiada, não é porque eu não sou firme, é porque eu sou sincera. Então, eu vou seguir aquilo que é verdadeiro. Porque eu jamais ficaria em algo, eu jamais fecharia as portas para algo que é verdadeiro, como não me posicionaria também se eu descobrisse que algo que eu estivesse fazendo estava errado, né? Exatamente. Um dia, eu comecei a ter uma luta muito grande com Paulo e Ellen White, porque eu comecei a ver algumas coisas da Ellen White e comecei a ler os livros de Paulo. E eu tomei uma raiva do Paulo. Eu tomei uma raiva do Paulo, que você não tem noção. E eu e meu marido falavam assim, que Paulo é doido, não é possível. Esse cara, ele só existe para confundir a cabeça da gente. Aí eu falava, meu Deus, aí eu começava a orar. Aí quando foi um dia, eu senti que Deus me levou para a Bíblia numa madrugada, né? E me fez abrir Deus 9, né? Porque eu não vou nem falar que é 9:12, não, porque é 9 mesmo, sabe? Quando ele falou daquele que Deus, ele foi. Isso até me emociona, porque eu e meu marido chorava tanto, porque eu nunca tinha isso na Bíblia, sabe? Porque a gente aprende na igreja que o juiz investigativo, o tal do grande desapontamento, de 1844, foi quando Jesus passou do santo para o santíssimo. Aí você vai na Bíblia e vê que Jesus está lá do lado de Deus desde que ele ascendeu aos céus. Tem muito tempo. Eu acho uma desonra, uma falta de respeito uma pessoa achar que Jesus foi para o céu e não ficou à destra de Deus, né? Aí você lê na Bíblia que fala que ele está à destra de Deus e que eu, Letícia, posso adentrar o Santo dos Santos com intrepidez através de Jesus para poder ter acesso ao Pai. Então, eu falei, eu não estou acreditando que eu estou lendo. Isso é muito sério, sabe? Para as pessoas, às vezes, ouvir você falar e eles não ligam. Eles não ligam. Eles não, realmente, é uma pena quando você lê a Bíblia e você decide acreditar na Bíblia, você tem pena do irmão adventista, não é verdade? Você tem pena. Porque nós não temos conhecimento de Bíblia. Eu já aprendi que o adventista, ele era o conhecedor de Bíblia, e você confia tanto nisso, que o pastor vira sua Bíblia. Você não precisa estudar a Bíblia, não. O pastor fala, é verdade.
Então, Lília, eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando nisso. Aí pronto, aí acabou tudo para mim. Aí eu não parei mais de ler a Bíblia. E cada coisa que eu lia, aquilo me saltava ali, ó, porque eu nunca entendi a Bíblia e eu nunca li a Bíblia. Eu tinha preguiça de ler a Bíblia e eu comecei a ter prazer de ler a Bíblia. Eu comecei a estudar, a entender e eu comecei a ler Hebreus e Gálatas. E eu comecei a descobrir tanta coisa na Bíblia que realmente eu vi que você tem que escolher entre Paulo e Ellen White. Não dá certo de você ficar com os dois juntos, não. Porque ela contradiz muita coisa que Paulo fala. Então, entre ela e Paulo, eu fico com Paulo, que está na Bíblia. Entendeu? E com a palavra do Senhor, só a palavra liberta, glória a Deus. Unicamente. É a palavra do Senhor que liberta realmente. Ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, passou a ter valor para mim aí, né? Foi aí que passou a ter valor. Realmente, a verdade liberta. Mas enquanto estava na igreja adventista, eu não era liberta, porque eu não entendia nada. Então, para mim, era um saco, né? Mas você está ali, você acostumou, não conhecia outro, é a igreja verdadeira, é uma tradição, né, Letícia? É uma tradição. Chega sexta-feira à noite, você nem vê, aí já chegou o sábado, você está ali guardando, você está cheio de cargo. Quando você vê, passou 30 anos, passou 40 anos, você nem vê. Tradição. Exatamente. E aí eu fiquei pensando assim, quanto tempo que a gente perde sem conhecer as verdades de Deus? E quando você conhece, e às vezes você quer falar para alguém, a pessoa fala assim, você fala assim, gente, porque estuda Gálatas, a pessoa fala assim, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus. Olha para você ver, são frases decoradas, né? Realmente, toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas eu acho que tudo teve seu tempo, né? Tudo. Sim. Agora, o momento, se você aprendeu tanto de Gênesis e Êxodo e Levítico, né? Se você já sabe tanto do velho, vamos aprender um pouco do novo, porque é real as alianças. As alianças Sim. não é coisa da cabeça de ninguém, elas existem e nós não aprendemos na igreja adventista. Existem duas alianças. Então, teve a primeira e teve a segunda. E na Bíblia, gente, está escrito pessoas que eu amo tanto, porque na igreja tem muitas pessoas que eu amo, né? Muitas. Tem parentes, tem família, tem amigos. Então, gente, na Bíblia está escrito que se a velha aliança fosse tão importante, não teria necessidade de uma nova. Isso é muito sério. Deus está falando para você que tem a necessidade da nova. Foi Deus que decidiu assim. Foi Cristo que morreu na cruz para cravar ali muitas coisas que a gente hoje carrega como fardo. E muitas pessoas da igreja falam que não acha que é um fardo. Mas a partir do momento que você não segue a Bíblia, como ela é simples, ela é gostosa, é um evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, ele não te traz sofrimento. A gente, por mais que eles falam que minha vida é um sofrimento, minha vida é gostosa, eu gosto de ir para a igreja, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Vocês não têm noção as coisas que acontecem fora da igreja. Eu estou fora da igreja e eu posso te dizer quantas famílias foram e são destruídas por causa de querer guardar mandamentos que eles podem fazer de uma forma diferente e até mais profunda, mas com o amor de Jesus, entendeu? Exatamente. Então, assim, tem muita gente, tem famílias que o marido foi embora de casa, né, porque ela quis ir para a igreja adventista. Quando ela resolveu sair, porque ela também começou a ler a Bíblia, ele voltou para a casa dela. Tem casais que vivem um inferno quando eles descobrem a Bíblia, que é a verdade, que não condiz com a igreja adventista, eles também vivem um inferno e vivem um paraíso quando eles descobrem a verdade. É totalmente diferente. Eu estou vivendo isso agora. Eu não estou fora da Bíblia, entendeu? Aí você começa a ver canais, você começa a ver pessoas pregando, você começa a aprender, gente, sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não... Pelo menos eu não conheço o Espírito Santo, eu não conhecia. Eu não sabia, na igreja adventista, para mim, existia o Espírito Santo da Trindade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu não sabia que o Espírito aqui dentro, bem distante de mim. Tem algo lá que
que parece que tira esse poder do Espírito Santo totalmente. Afasta da gente, porque lá nós somos cegos e pensamos que o sábado é o selo de Deus. E o Espírito Santo a gente não conhece. Quando a gente está na graça, na nova aliança que Jesus trouxe para nós através da cruz, da sua morte vitoriosa sobre a cruz do Calvário, aí nós entendemos que fomos selados no Espírito Santo de Deus, somos templos do Espírito Santo de Deus, aí sim que a gente conhece Jesus. Porque quando estamos debaixo da lei, estamos sob a maldição da lei. É só isso. Jesus já nos comprou. É lindo, né, que a Lena acabou de dizer, está na Bíblia, gente. Lá fala que se você ficar vivendo sob a lei, você está debaixo de maldição. Eu não sabia disso, eu nunca vi isso na Bíblia, eu estou vendo agora. E aí você começa a ler. Eu estou lendo um livro, Bom Dia, Espírito Santo, que é a coisa mais linda, sabe? Não sei se vocês estão vendo. Bom Dia, Espírito Santo. Você chora do início ao fim. Um livro poderosíssimo que mostra e te apresenta o que é o Espírito Santo, que eu nunca soube na minha vida. Você lê um livro onde um ex-adventista escreveu, entendeu? Como que você não vai acreditar num pastor, ex-pastor adventista, que porque ele começou a questionar as obras da Ellen White, ele foi expulso da igreja, entendeu? E ele fez um livro para você ter o privilégio. Oi? O Caso White, esse livro e A Mentira Branca, são 2 livros imperdíveis, que todo mundo que passa pelo canal comenta. Olha aí, ó. Esse é A Mentira Branca. Querido. Esse é de um outro pastor que também começou a questionar as coisas da igreja adventista. Toda vez que um pastor adventista descobre a verdade e começa a questionar, ele é expulso da igreja ou demitido da igreja, porque ele não pode contar a verdade que está lá, entendeu? Então, ele escreve um livro para a gente ter acesso. Aqui tem todas as fontes. Você pode pegar todos os livros da Ellen White e comparar, se você quiser, porque eu fiz isso, entendeu? Eu peguei os livros da Ellen White e eu procurei saber se realmente tudo... Olha, esse aqui é de um outro ex-adventista que ele escreveu 3 livros. Eu tenho o primeiro, Descortinando o Adventismo, e tenho o segundo, Descortinando o Adventismo. Ele conta a história inteirinha, e o terceiro já está pronto, que é do mesmo autor. Como que Gleison Pércio, nosso irmão Gleison Pércio. Exatamente, o irmão Gleison Pércio. E aí falam para você assim, você está enganada. Não, tudo que eu leio, eu agora, mais do que nunca, porque eu já fui enganada uma vez, né? Na igreja adventista eu já fui enganada. Então, tudo que eu leio, eu vou procurar de onde veio, qual é a fonte, e vocês podem fazer o mesmo, vocês só não podem deixar de ler a palavra de Deus. Vocês não precisam nem ler esses livros, mas vocês precisam ir para a palavra de Deus. Estudar o Novo Testamento, gente, não significa que vocês estão desfazendo do velho, não. Acontece que o novo, ele é uma pedra preciosa para nós adventistas, porque tem tanta coisa que a gente não sabe, que vocês não imaginam. E vocês vão arrepender, porque vocês talvez não terão tanto tempo para descobrir o que está lá no Novo Testamento, sabe? E a forma como Jesus faz tudo é muito simples. É muito simples e muito agradável de aprender, né? É verdade, Letícia. E a gente aqui, ó, como irmãs, né, adventistas raiz da igreja adventista, que passamos por tantas experiências boas, fomos criados lá na igreja, tivemos um tempo muito bom, foi muito legal também. Não foi só coisas ruins, não, porque a gente era inocente naquilo que a gente cria. Até Jesus abriu os nossos olhos e a gente entender e compreender o valor real da cruz de Cristo. Então, queridos, hoje examinar as escrituras tem outro sentido para a gente. Hoje a gente lê as escrituras com amor. É uma delícia estudar a palavra do Senhor, descobrir as verdades bíblicas que estavam ali o tempo inteiro, mas os nossos olhos eram fechados, porque Ellen White nos sabota o entendimento, tira a nossa sabedoria. A gente se acha assim, meu Deus, como que eu não vi isso antes? A gente se sente incapaz. Por quê? Eu fiquei 37 anos, Letícia ficou 50.
E a gente fala, puxa vida, por que eu não li a palavra de Deus antes? Então, queridos jovens que estão nos assistindo, você que está na meia idade como nós, qualquer que seja a idade, seja liberto por Jesus Cristo também. O Velho Testamento é santo. Para o povo de Israel, a lei de Moisés foi santa, pura, maravilhosa. Guiou aquele povo pelo deserto. Moisés foi chamado por Deus até a nova aliança que veio Jesus para instituir por nós. Queridos, aqui o Elton trouxe para mim Descortinando o Adventismo, volume 1, volume 2, para cá. Gleison Pérez é o autor. Quantos irmãos chegam até a gente aqui contando relatos, testemunhos, dizendo que foram libertos por causa do testemunho do Gleison Pérez, por causa desses livros. Autores adventistas, ex-adventistas, que contam a realidade da história desta seita que é Adventista do Sétimo Dia. Letícia, deixa eu falar uma coisa aqui. Você me contou que o seu relacionamento com a sua filha depois, você descobriu que ela já não estava adventista mais, você foi contar para ela que estava estudando a Bíblia, vocês tiveram uma nova relação a partir deste momento, não foi? Conta um minutinho aí para a gente, rapidinho. Isso, então. Aí, o dia que aconteceu isso comigo, dessa primeira revelação, que a gente não se aguentava de chorar, ela estava em Recife, num congresso da igreja que ela está indo agora. E aí eu não me contive, né? Eu já comecei a mandar mensagem para ela, e ela disse que olhou e não acreditou. Ela falou, não acredito. Que eu falei, Duda, olha isso que eu estou descobrindo, olha o que eu estou descobrindo, e comecei a contar para ela, né? Então, assim, e ela tem uma história linda, porque ela ficou um ano, depois, ela namorou novinha, e aí o namoradinho dela, ele chegou a receber estudo na igreja adventista, e ele chegou a sentir vontade de se batizar na igreja adventista, mas ele conversou com alguém se ele poderia batizar sem acreditar na Ellen White, porque ele nunca acreditou, né? Então, assim, e a pessoa falou para ele que não, que para ele batizar, ele teria que acreditar na Ellen White, e aí ele decidiu não se batizar. Então, ele ficou sem, vamos dizer, sem igreja, né? E ela orou por ele, acho que quase um ano, ela indo na igreja, estudando a Bíblia, e ele ali dando toda a força, mas ele não estava na igreja. E depois de um ano, ele veio com tudo para a igreja dela, coisa assim de Deus, sabe? Coisa que não precisou de ninguém fazer nada. A oração é que teve esse poder. E hoje eles são líderes de adolescentes na igreja que ela frequenta, né? Estão super felizes, estão totalmente dentro da Bíblia, né? Tanto ele quanto ela, estudando como nunca, né? Então, assim, estudar a Bíblia é a nossa obrigação, e nós não podemos ter essa resistência, né? Na verdade, a gente tem que falar assim, não, eu quero ser humilde e eu quero aprender. Se tem alguma coisa errada aí, nós vamos descobrir, né? Agora, eu estou estudando aqui, mas não tem nada errado, então beleza, mas vamos lá tentar descobrir. A gente tem que pelo menos tentar, pedir para Deus orientação, pedir para Deus mostrar qual é a verdadeira mensagem dele para nós, e não precisamos de profetisa fora da Bíblia. Os nossos profetas estão todos na Bíblia, entendeu? Eu jamais deixaria Paulo de lado para ficar com Ellen White. E eu digo para você, eu tenho mais de 40 livros da Ellen White, viu? Eu peguei tudo que as pessoas falavam, coisas absurdas no livro dela, porque você ouve assim, nada que ela fala contradiz a Bíblia, contradiz sim, porque eu posso dizer que contradiz. Tem histórias absurdas. É claro que não tem só coisa ruim, né? Tem coisa bonita demais, coisa boa demais, mas ela não ia colocar só coisa. Isso, é misturado, né? Nada que vem do mal, não vem só mal, vem coisa bonita para enganar, né? E é exatamente isso. Então, nós não precisamos de nada além da Bíblia, gente. Vocês podem ter certeza disso. Onde tem profeta, onde tem qualquer coisa fora da Bíblia, vocês podem desconfiar, tá? Porque a Bíblia é suficiente para a nossa salvação. E o sábado, ele não é o selo da salvação, não. É o Espírito Santo, que eu aprendi, que está na Bíblia escrito. Lá não tem sábado como selo. Lá tem o Espírito Santo como selo de Deus, né? Não tem. Então, assim, são coisas incríveis que te deixam de queixo caído quando você descobre, né? Porque enquanto você não lê e não vê, você não acredita. É verdade, minha irmã. Coisa linda, glória a Deus, é tão bom, tão lindo ouvir você falando assim. Eu acho que eu e Letícia já conversamos tem uns meses, né? Quase um ano, né, Letícia, que a gente começou a se falar pela primeira vez. Então, assim, foi muito bom.
Agora, ver você assim mais de pertinho, nem que seja online, ver como você está bem, como você está feliz, você chegou cheio de Amém. dúvidas, estava vivendo aquele momento ali da transição, eu me lembro bem. Então, o Senhor tem feito grandes coisas, eu estou muito feliz por você, porque sua Amém. filha e lá os seus ternos estão felizes, liderando os jovens, Muito feliz. graças a Deus, estão libertos. E assim, Letícia, estou muito feliz por você e que Deus continue te abençoando, viu? Vocês estão aí 1 ano, mais ou menos, né? Sendo É libertos, já isso. foram libertos Aham. Ai, graças e a que Deus Deus. abençoe. Seu esposo também está firme, já foi liberto, graças a Deus. Quem sabe Graças ele a vem dar um Deus, tá testemunho firme. aqui, né? Quem Quem sabe ele sabe, queira dar né? um testemunho aqui. Vai Aham. ser um prazer. Faça suas considerações finais ou pode falar o que você quiser para a gente encerrar esse vídeo. Um beijo para você e muito obrigado por ter vindo aqui no nosso canal. É um prazer que você tenha contado um pouquinho da sua história. Eu sei que não dá para resumir tudo em 1 hora, né? É difícil, mas é uma É, alegria ver seu rostinho, tá? Porque a gente só vê no WhatsApp, né? A gente não conhece quem a gente conversa. verdade. Aham. Então, Lília, eu aqui quero agradecer, né? Agradecer pela oportunidade, pelo privilégio, porque quando a coisa pior do mundo é você, quando descobre alguma coisa e não pode sair, dá vontade de colocar um trombone e sair contando para o mundo inteiro, né? Mas você É, pensa, repensa, você fala, não vou, ainda não é a hora, tem pessoas que vão se magoar, vão ser machucadas, e você não pode contar esse grande amor, né? Que é algo assim que excede. E aí você agora tem que ficar configurando, né? E uhum. obrigada pela oportunidade desse vídeo, que Deus realmente sabe de todas as coisas. De repente não era para ter sido lá atrás, foi bom que foi agora, né? Glória a Então, Deus. eu acho que um testemunho, ele nunca é ruim, né? A pessoa não precisa acreditar, a obrigação nossa é buscar, não tem jeito. Às vezes a gente fala com pessoas e a pessoa fica muito resistente, não quer saber, mas eu falo para vocês, gente, que vocês, antes de tomar qualquer decisão e antes de falar que não quer, busquem primeiro, porque isso também não vai tirar vocês da igreja. Ore a Deus, né? Isso Ora, não vai tirar vocês da igreja que vocês confiam e acreditam. Vocês podem ir lá, pesquisar, orar, estudar a palavra de Deus. E aí vocês podem falar, quero ficar aqui mesmo, entendeu? Isso é de cada um. Eu é que me posicionei porque eu vi coisa demais, coisas assim que eu não consegui mais acreditar no que eu acreditava, sabe? Extrapolar o limite. E aí eu realmente senti um desejo muito grande de me posicionar, né? Eu e glória a meu Deus. marido comigo, porque ele Graças a também Deus. descobriu isso comigo, e nós confiamos, porque a gente estava orando, pedindo para Deus, e Deus mostrou, então a gente tem que confiar, né? Então, assim, Glória o a que eu Deus. falo é isso, nunca seja resistente com algo tão sério. A palavra de Deus é muito séria, e existem muitas coisas que ensinam para nós da forma errada, com objetivos, sabe? Tem objetivos. A gente é que não sabe. Nós, coitadinho de nós, das igrejinhas, que não sabe de nada. Quem sabe é quem É, está lá em cima, o dono da pirâmide lá em cima, sabe de tudo e sabe os objetivos, mas nós mas depois é que você verdade. se liberta, você vai saber da história inteira, entendeu? É. E existe algum mal em saber da história? Não. Existe algum mal você saber como é realmente a igreja adventista? De onde ela veio, por que ela veio, por que aconteceu isso, quem é Ellen White, como era, por que o povo É, colocou ela como profeta, de quem que ela é parente, qual igrejas sim. mais tem profetas que são amigos dela, parentes dela, entendeu? Aham. Problema, né? Eu poderia saber de É, tudo isso e falar assim, quero continuar na igreja adventista, ou não, entendeu? Então, vocês exatamente. precisam descobrir, porque Deus, ele vai cobrar, né? Ele vai cobrar. Exatamente. E hoje, quando eu fui liberta 13 anos atrás, eu estava falando com a Letícia, não tinha nada na internet assim. O canal CACP do pastor João Flávio Martinez, sempre maravilhoso, sempre trabalhou com apologia, sempre teve material lá, mas era PDF, não tinha essa variedade, essa grande preciosidade que tem hoje na internet a respeito de tudo sobre adventismo. Tem um canal Tudo. para que possamos, além do Gleison Pérez, que a gente já falou, tem um canal para que possamos que tem todos os documentários, desde Ellen White bebê,
quem foi Guilherme Miller, como fundaram a igreja, como que foi tudo isso, na verdade, com documentos e PDF para você acessar. PDF, tá? Você não vai ficar com dúvida. Tem o canal Remanescente que trata desses assuntos com detalhes. Tem muita gente, busque informações, porque quando eu saí, não tinha essas informações todas. Se você quiser continuar na seita, sendo enganado com heresias antibíblicas, é uma escolha sua. Mas nós estamos aqui para te alertar. Letícia, vamos nos despedir. Um beijo para você, que o Senhor te abençoe sua casa, sua família, continuem felizes. João 8,36, porque eu sempre falo João 8,32, mas você já falou meu versículo que eu mais uso, que eu amo. Então eu vou falar o 8,36. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Ô, glória! Amém, glória a Deus, nossa. Glória a Deus. Tremendo. Tchau, minha nosso querida. Deus. Deus Tchau, é lindo e tremendo. A paz do Senhor. Muito obrigada, tá bom?